De uma família pobre ao império no ramo do petróleo pode até parecer impossível, mas talvez uma família tenha alcançado os surpreendentes US$ 1 trilhão em seu auge. O nome deles é Rockefeller. E hoje eu, Ivan Lima, vou te contar a história de uma das famílias mais importantes do mundo. E quando falamos sobre esse poderoso nome, um homem se destaca mais que os outros: John Davison Rockefeller. A história dele começa em 1839. Em uma cidade do estado de Nova York chamada Richford. Ele não seguiu exatamente os passos dos pais nos anos seguintes, mas digamos que os dois foram grandes exemplos para ele. O pai é considerado um homem misterioso e não há muitos registros sobre o que ele realmente fazia. Alguns dizem que ele era um profissional fitoterápico e criava remédios com plantas para a região. Já a mãe era uma devota batista. Cuidava da casa e tentava manter a estabilidade na família. Foi ela quem ensinou algumas crenças para John, que o guiaram durante toda a vida. Ele aprendeu sobre o valor do dinheiro quando ainda era pequeno e logo ingressou em alguns pequenos trabalhos para juntar uma graninha extra. Criador de perus, vendedor de doces e até um bico aqui e ali para os vizinhos, o que o pequeno John fazia. Só que ainda assim, a família passava por dificuldades. Foi então que o pai, mãe e os 6 filhos mudaram-se para Cleveland, no estado de Ohio, com a perspectiva de encontrar melhores condições para se viver. Na época, John tinha 14 anos. A situação só foi mudar realmente 2 anos depois, quando ele foi contratado para o seu primeiro emprego, contador assistente, na firma de comércio Hewitt & Turrell. Digamos que, depois que essa porta se abriu para ele, nenhuma outra se fechou. Até porque John tinha talento. E não demorou muito para que isso fosse percebido e ele subisse na empresa. Bastaram alguns meses para que ele ficasse encarregado do caixa e se tornasse o contador. Ele ficou por lá 4 anos, até que decidiu fundar uma empresa ao lado de um sócio. Ou seja, em 4 anos, ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para abrir o próprio negócio, uma empresa mercantil comissionada que trabalhava com grãos, carne e feno. Quando o primeiro ano dele chegou ao fim, o negócio havia ganho $450 mil. Aquele era um salto e tanto em relação aos primeiros anos de vida de John. Estudioso e cuidadoso, ele começou a perceber que os empreendimentos envolvendo petróleo logo tomariam o país. E o agora empresário seria bobo se ficasse de fora. Foi então que, em 1863, com apenas 24 anos, John e alguns parceiros abriram uma refinaria perto da cidade de Pittsburgh. E bastaram apenas 2 anos para que a empresa chegasse ao patamar de melhor da região. Foi como eu te falei. John não era bobo. Ele não precisava de muito para ver que o petróleo era a área em que ele deveria manter o foco. Nesse meio tempo, o empresário se casou com Laura Celestina Spillman, uma mulher de Ohio, filha de um importante político e comerciante. Do casamento, 5 filhos nasceram, 4 meninas e 1 menino, sendo que apenas 4 deles chegaram até a fase adulta. Já em 1865, John comprou a parte dos seus sócios na empresa e assumiu o comando da refinaria, transformando-a na Rockefeller Andrews. Durante 5 anos, ele levou novos sócios para o negócio e tudo culminou na incorporação da Standard Oil Company. O talento de John para acelerar operações fez com que as margens de lucro da firma continuassem em alta desde os primeiros momentos. Mas aquilo não era suficiente. John percebeu as possibilidades e começou uma série de aquisições. E depois de 2 anos, a empresa dele tinha o controle de quase todas as outras refinarias na região de Cleveland. John continuou essa tática, a ponto de que, em 1882, a então Standard Oil Trust estava controlando aproximadamente
90% das refinarias e oleodutos dos Estados Unidos. E como quase todos os impérios do mundo dos negócios, a empresa fazia de tudo, desde contratar cientistas para pesquisar novos usos dos subprodutos do petróleo até fabricar os próprios barris. Só que existem dois lados da moeda por aqui. Como qualquer história de sucesso, sempre aparecem as críticas. No caso de John Rockefeller, foram alguns jornalistas e políticos, vários deles considerados desonestos, que o atacaram. John era visto como uma espécie de modelo de ganância corporativa. As críticas são tantas que eu vou tentar resumir para vocês. Foi dito que ele subornou pessoas para espionar os concorrentes. Esmagou a concorrência com suas aquisições, fechou acordos secretos e até ameaçou fechar empresas rivais se elas não ingressarem na companhia dele. O império era gigantesco, é verdade? Mas foi justamente esse o maior problema de Rockefeller. Tanto o público quanto o Congresso americano e outras empresas da área perceberam que a Standard não ia parar de crescer tão cedo. E todo aquele monopólio não estava sendo bem visto, chegando a ser considerado influente demais para o bem público. Foi então que, em 1890, o Congresso dos Estados Unidos deu o aval para a Lei Sherman, que proibia combinações que restringiam o mercado. 2 anos depois, em 1911, foi preciso dissolver algumas empresas. Primeiro, a Standard Oil Trust, que acabou se tornando novos negócios sob o comando de uma holding. E, em segundo lugar, essa própria holding, que foi dividida em mais de 30 empresas. Mas isso não afetou a fortuna do magnata. Basta pegarmos o ano de 1916 para você ter uma ideia, que foi quando ele foi considerado o primeiro bilionário do mundo. E o mais impressionante disso tudo é que algumas estimativas apontam que o valor real da Standard Oil Trust, em seu momento mais glorioso, tenha sido de $1 trilhão. Você consegue imaginar essa quantia em dinheiro? Bom, inclusive nessa primeira década do século XX, Rockefeller já havia se aposentado da frente dos negócios e das operações do dia a dia. Um afastamento que aconteceu em 1895, quando ele tinha 56 anos. E dali em diante, o magnata voltou seus olhos para empreendimentos de caridade. Para você ter uma ideia, mais de $500 milhões de Rockefeller foram para outras instituições, algumas voltadas para a educação, outras para a ciência, religião. Boa parte com a Fundação Rockefeller à frente. Inclusive, foi graças à ajuda dele que foi possível fundar a Rockefeller University e a própria Universidade de Chicago. Por ter herdado a crença da mãe, o magnata é lembrado como um batista devoto, um traço dele que, inclusive, tem uma ligação forte com suas caridades. Isso porque ele doava muito antes de ter a fortuna. Desde quando recebeu o primeiro pagamento na vida, Rockefeller passou a fazer doações para a sua igreja. Há quem diga que, na verdade, as doações da fase adulta foram uma forma de evitar os impostos. Só que os primeiros anos de vida dele nos mostram outra coisa. Amante do golfe e um homem sem o hábito de tomar álcool ou fumar, John Rockefeller queria chegar aos 100 anos. Mas é aquela história. Não somos nós quem fazemos o nosso destino. Mesmo com uma vida saudável, ele acabou falecendo em maio de 1937, aos 97 anos. Na época, toda a sua fortuna representava 1,5% da economia dos Estados Unidos. E sabe quanto seria isso? Aproximadamente 340 bilhões de dólares hoje em dia. Fato é que o legado do magnata continuou muito além de toda a influência na economia americana. O filho dele, John Rockefeller Jr., até chegou a trabalhar na empresa do pai, mas não era aquele tipo de negócio que o motivava. Antes da morte de Rockefeller Sr., Rockefeller Jr.
já se concentrava exclusivamente nos trabalhos filantropos. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, ele ajudou a fundar organizações para dar suporte ao exército no exterior e ainda fez doações de terras para a sede das Nações Unidas. Hoje em dia, por estar dividida entre mais de 70 herdeiros, é difícil dizer exatamente qual a fortuna da família Rockefeller, mas não há dúvidas de que ela seja uma das mais ricas do mundo e mais influentes, é claro. Por mais que já estejam na 6ª geração, os membros da família já se aventuraram pela política, indústrias, instituições financeiras e até mesmo no mercado imobiliário. E para manter toda a fortuna segura, a família conta com um fundo, a famosa poupança, desde a década de 30. Só que a deles é diferente da minha e da sua, não é? Esse fundo não pode ser tocado e é supervisionado por um comitê. A família só recebe parte da grana, que vem da chamada especulação da quantia principal. Agora me diz, tem alguma outra família importante no mundo que você gostaria de conhecer mais? Diz aqui embaixo. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau!